Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, afirmou em ofício enviado à Polícia Federal que o presidente Jair Bolsonaro não encontrou óbices ou embaraços para nomear e trocar nomes da equipe da segurança pessoal dele. O documento foi encaminhado à corporação em resposta a um pedido de informação feito pela Polícia Federal após as declarações do presidente Jair Bolsonaro. A informação contradiz a justificativa apresentada pelo presidente de que as declarações em reunião ministerial do dia 22 de abril referiam-se a dificuldades na troca da segurança pessoal e não sobre tentativa de mudança do superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro. Nos bastidores do governo, já se admite que a afirmação feita por Heleno, de certa forma, fragilizou o argumento de que Bolsonaro não tentou interferir no órgão. A Polícia Federal informou ao ministro do Supremo, Celso de Mello, que nos próximos dias torna-se necessária a oitiva de Jair Bolsonaro no inquérito. Com você, Thaís Oyama. Paulo, é preciso lembrar que o general Heleno matou no peito, como se diz, naquele primeiro depoimento que ele fez, depoimento presencial, que ele fez na Polícia Federal, outros generais palacianos também fizeram, e esse depoimento foi feito sob juramento, como todos os depoimentos, e eu queria ler aqui o que ele diz, é curtinho. Perguntado se houve tentativas de demissão da parte do presidente, da parte do presidente Bolsonaro, em outros órgãos, além da Polícia Federal, o depoente respondeu que o presidente, no vídeo da reunião de 22 de abril, mencionava o exemplo da sua segurança pessoal, que se tivesse falha, tentaria trocá-la, que se não conseguisse, trocaria o chefe, podendo chegar ao diretor e até ao ministro, sendo que o ministro, por essa versão, seria ele mesmo, o general Heleno, certo? Ou seja, o general Heleno corroborou, confirmou a versão do presidente Bolsonaro de que o presidente estava se referindo não à troca na Polícia Federal, mas a trocas na sua segurança pessoal. O general Heleno disse isso textualmente. E isso foi daquela vez no depoimento presencial. Dessa vez, o depoimento foi enviado por escrito, a resposta foi enviada por escrito, e certamente passou pelo crivo do jurídico. Então, o que acontece? O general Heleno é um dos mais fiéis, se não o mais fiel general palaciano. Ele matou no peito daquela vez e vai continuar matando no peito. Se essa frase foi enviada por escrito e certamente passou pelo crivo jurídico do Planalto, é porque eles acham que ela não implica risco para o general e nem para o presidente. Isso porque o que acontece? Naquele depoimento presencial que eu acabei de ler, o general deu uma versão favorável ao presidente, mas baseada numa impressão dele, certo? Ou mesmo numa convicção que seja. Mas ele estava dizendo, entre parênteses lá, eu acho que o presidente estava se referindo à sua segurança pessoal. Isso é uma questão subjetiva, ele pode dizer, inclusive ele pode estar enganado, mas isso não é passível de contestação jurídica. Só que aqui não tinha outra saída. A pergunta da Procuradoria foi muito objetiva. Teve óbice? Teve algum problema? Se ele inventasse um óbice, um problema, ele correria o sério risco de ser desmentido, certo? Pela realidade, pelos outros envolvidos na história, etc. Então, acontece aqui, ele não tinha outra saída. O que eu digo? É isso, os advogados devem ter pesado os prós e os contras, acharam que essa fala do general não o comprometeria do ponto de vista jurídico e também não comprometeria o presidente, talvez porque eles estejam convencidos de que o Bolsonaro está relativamente seguro por aquele motivo que a gente já falou aqui, o fato de não ter havido ato posterior que comprove a culpa dele. Então, eu acho que não tem nenhuma dúvida, o general Heleno não está mudando de campo, não. Ele vai matar no peito, vai continuar matando no peito. Vamos lá, Josias. Olha, no trecho predileto do presidente Bolsonaro, o Evangelho de João anota: conhecereis a verdade vos libertará. Esse inquérito sobre a tentativa de transformar a Polícia Federal num aparato político, o presidente se tornou prisioneiro de uma inverdade. A partir dos esclarecimentos prestados pelo general Augusto Heleno, amicíssimo do presidente e ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, descobriu-se que o Bolsonaro opera num mundo em que há duas verdades, a dele e a verdadeira. O Heleno informou à polícia que não houve óbices ou embaraços para a realização de substituições na equipe de segurança do presidente Bolsonaro no Rio de Janeiro. Ele confirmou, inclusive, que houve 3 trocas. Com isso, foi para o beleléu o argumento do presidente Bolsonaro
o argumento que ele vinha esgrimindo, de que ele se dirigia ao Heleno e não ao Sérgio Moro, quando cobrou naquela reunião ministerial do dia 22 de abril, mudanças na segurança do Rio de Janeiro. Como já foi realçado, o general Heleno desdisse a si mesmo, porque num primeiro depoimento ele tinha avalizado a versão do presidente. Por que o general se desdisse? Porque ficou demonstrado que aquilo não era sustentável. Houve uma notícia informando que o responsável, chefe da segurança do presidente no Rio de Janeiro, foi inclusive promovido. Não havia como sustentar essa versão de que o presidente tinha dificuldades para trocar os responsáveis pela sua segurança. Então ficou entendido que o presidente Bolsonaro falava mesmo sobre Polícia Federal, quando ele disse que iria promover trocas no Rio, que não ia aguardar o surgimento de sacanagem contra a sua família e amigos para trocar lá o comando da PF no Rio de Janeiro. Se não puder trocar, troca o chefe. Se não puder trocar o chefe, troca o ministro. Ponto final, foi o que disse o presidente naquela reunião. O Bolsonaro, ele se considera um bom presidente e acha que merece respeito. A Polícia Federal passou a considerar que o presidente merece interrogatório. Nos próximos dias, o presidente vai passar por um constrangimento. Falta saber se o Bolsonaro será constrangido pessoalmente ou por escrito. A delegada federal, Cristina Correia Machado, ela não tem outra alternativa senão submeter o presidente Bolsonaro a um interrogatório de um suspeito clássico. Guardadas as proporções, isso já tinha acontecido com o Michel Temer, que também foi interrogado pela Polícia Federal no exercício da presidência. Esperava-se que o presidente Bolsonaro fugisse desse figurino. Mas aqui, como a interferência do presidente na Polícia Federal não foi materializada, e aí ele deve dar graças ao seu ex-ministro da Justiça, que levou os lábios ao trombone antes que isso se efetivasse, o presidente pode ser acusado, no máximo aqui, talvez, de advocacia administrativa, que é um crime com pena muito leve, menos de 2 anos. Então, é algo que pode, inclusive, ser resolvido por um acordo judicial. Mas, para a sorte do presidente Bolsonaro, ainda prevalece no Palácio do Planalto a impressão de que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, vai também matar isto no peito e fazer com que o inquérito aterrisse na gaveta. É preciso aguardar para ver o que vai acontecer. Mas o constrangimento já está dado. Você, Constantino. Vamos lá, Paulo. Há uma certa visão romântica de que Polícia Federal é formada sempre por pessoas totalmente imparciais, né, apolíticas, assim como o jornalismo, e na prática todo mundo sabe que não é bem assim. Eu dou até um exemplo aqui, né, uma chamada daquele site antagonista que vem fazendo campanha para derrubar o presidente e que alguns ainda levam a sério como fonte, diz que Roberto Jefferson é despejado de hotel em Brasília. Bom, o hotel foi vendido, todos os hóspedes remanescentes tiveram que sair. Mas essa é a chamada, você pega uma verdade e desvirtua para fazer uma campanha, para atacar alguém. Por que eu estou falando isso, né? Porque é legítimo que o presidente entendesse que havia risco de sacanagem no sentido da polícia estar agindo ali do Rio, né, para persegui-lo. Aliás, esse clima de que pode haver uma perseguição maior ao presidente, ao governo, pelo establishment, pelo deep state, ela ganha corpo a cada dia. Tivemos aquela operação patética de 30 e tantos policiais, helicóptero e tudo numa chácara, que encontraram uma máscara de ursinho, né? Até os policiais envolvidos ficaram constrangidos de ter que obedecer àquela ordem. Então é óbvio que existe aí um viés e é legítimo que o presidente estivesse preocupado com sacanagem. Mas claro que o depoimento do general Heleno fragiliza a tese pouco crível de que ele falava de fato do GSI ali naquela reunião e não da Polícia Federal. Eu sempre achei essa linha de defesa, pode ser do ponto de vista técnico, jurídico, razoável, mas do ponto de vista moral, eu sempre achei muito frágil. Até porque o presidente tem a prerrogativa de mexer na Polícia Federal. A diretoria geral cabe a ele escolher, não ao ministro, né? Então, tudo isso eu sempre achei muito estranho.
Mas não acho que vai dar em grandes coisas isso não. Sobre ele ter ou não que prestar depoimento, né? Eu só gostaria de lembrar uma vez mais a história da imparcialidade, porque tem muita gente que confunde as coisas. Quando você fica na defensiva em relação ao uso do aparato estatal, que é uma força da maior violência, né? É o monopólio da coerção. Quando você usa isso para perseguir um governo que você não gosta por fatores ideológicos ou que está mexendo em alguma coisa ali que afeta, isso é aquilo que mais deveria assustar um liberal. Isso é o arbítrio, por definição, né? Então, eu espero que o presidente possa prestar esse depoimento por escrito. Assim foi previsto, inclusive, pelo ministro Fachin, quando o Temer teve que prestar o esclarecimento à lei, à justiça, né? A deputada estadual Janaína Pascoal se manifestou nas redes sociais nesse sentido, teve bastante repercussão a mensagem dela, e levando em conta exatamente isso. Não é a figura do presidente que importa nessa situação, é exatamente o cargo que ele ocupa, né? Então, eu vejo muita gente confundir uma coisa com a outra e, por odiar o presidente ou o governo, está disposta a passar pano para todo tipo de abuso, de seletividade e de arbítrio por conta do Supremo Tribunal Federal, eventualmente da polícia e por aí vai, né? Isso é inaceitável. Isso é inaceitável. É por isso que tem tanta gente ficando cada vez mais na defensiva. Pode gostar ou não do governo, de algumas coisas do governo, o que é legítimo, porque tem muito acerto, tem muito erro também, mas o que está chamando mais atenção é justamente o clima persecutório. Isso é inaceitável, eu volto a repetir. Josias pediu a palavra. Aqui só para fazer um reparo, um equívoco que o Constantino cometeu aí. Em verdade, no caso do Michel Temer, não foi o Fachin, não foi o ministro Luiz Roberto Barroso quem determinou. Aliás, não determinou, ele ofereceu ao presidente a prerrogativa de escolher se queria o depoimento presencial ou por escrito. O Temer optou por um depoimento escrito. Acho até que, por isonomia, o presidente Bolsonaro deveria dispor da mesma prerrogativa, embora o ministro Celso de Mello, o atual relator desse inquérito, pense de maneira diferente. Mas se ele determinar que o presidente fale presencialmente, o próprio Bolsonaro disse que não enxergava problemas nisso, que poderia comparecer. Mas acho que a AGU pode recorrer eventualmente e isso vai ao plenário e muito provavelmente o plenário assegurará ao presidente a prerrogativa de falar por escrito. Agora aqui nós estamos diante de um caso que eu acho que é difícil de classificar como um caso de perseguição, só se nós entendermos como um caso de autoperseguição. Porque, noutros tempos, cabia à oposição criar problemas para o governo, mas nesse caso aqui, o presidente Bolsonaro se revela um presidente autossuficiente, ele mesmo governa, ele mesmo faz oposição ao seu governo. Essa encrenca é 100% produzida pelo Bolsonaro. Quem encrencou com o Sérgio Moro, quem quis intervir na Polícia Federal foi o Bolsonaro. Agora, deixar isto sem nenhum tipo de averiguação, depois que o seu ministro da Justiça saiu chutando o balde e dizendo que o presidente queria transformar a Polícia Federal num aparato familiar, colocar a Polícia Federal a seu serviço, depois que ouvimos o presidente dizer numa reunião ministerial que não ia esperar surgir uma sacanagem contra a família, contra os amigos, para intervir na Polícia Federal do Rio de Janeiro, depois de tudo isso, a gente imaginar que não devem investigar, aí, francamente, não seria razoável. Agora, aqui não se trata, insisto, de perseguição, a não ser que seja um caso de autoperseguição. Para fechar, Constantino. Não, só para constatar claramente aqui que isso é uma opinião do Josias e não um fato científico observado de forma totalmente isenta por jornalista, né? Porque muitos vão achar, sim, que há claros indícios de perseguição e que o próprio Moro, ao se revelar uma figura totalmente distinta depois de sair do governo, né, todos os passos que ele tomou aí, decepcionando milhares e milhares de pessoas, ou milhões, né, e não sou eu que estou dizendo, aí sim é um fato observável, né, no vídeo lá de estreia dele como colunista de uma revista, teve 10 vezes mais dislike do que like, né? Então ele andou decepcionando muita gente, muita gente. Eu acho que há um argumento a ser feito sim de que existe aí uma má vontade, para dizer o mínimo, ou mesmo perseguição em relação ao presidente. Josias.
Lamento que o Constantino tenha se decepcionado com o Sérgio Moro, né? Ele tem esse direito, porque elogiava tanto. Eu não me decepcionei porque nunca tive expectativas extraordinárias em relação ao ministro. Agora, aqui não se trata de opinião, não. Nós estamos falando de fatos. Há uma reunião ministerial. Nesta reunião, o presidente fez as observações que fez, estão lá gravadas, todo mundo assistiu, e o presidente deu a desculpa que deu. Também todo mundo ouviu. Ele disse, não estou falando de Polícia Federal, não. Estou falando de segurança pessoal no Rio de Janeiro. Aí vem o ministro dele e desdiz o presidente, desdiz a si mesmo, porque os fatos se comprovaram na outra linha. Os fatos mostraram que aquela versão não se sustentava. Tudo isso é fato. Nós não estamos falando aqui de impressão, não. E esses fatos precisam ser averiguados e é o que está sendo feito nesse inquérito.